nossa mente usa atalhos para tomar decisões, o tempo todo. E se alguém soubesse exatamente como ativar esses atalhos para nos influenciar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando na obra clássica do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão. Vamos desvendar juntos esses mecanismos que muitas vezes estão escondidos bem na nossa frente. Para a gente começar, vamos com um mistério que parece não fazer sentido nenhum. Como é que pode uma coisa vender mais custando o dobro do preço? Desafia qualquer lógica de negócio, né? Um produto tá lá encalhado, ninguém quer, e de repente, por um erro, o preço dobra e some tudo das prateleiras. Parece até mentira, mas aconteceu de verdade. Olha, a história é a seguinte: era uma joalheria no Arizona, cheia de turistas. A dona tinha umas joias de turquesa lindas, de ótima qualidade. Mas ninguém comprava. Elas ficavam lá, paradas. Ela já tinha tentado de tudo, sabe? Botou em destaque, pediu para as vendedoras oferecerem. Nada. Já frustrada, antes de viajar, ela deixou um bilhete para a vendedora com uma ordem bem clara. Olha, vende tudo nesse mostruário pela metade do preço. O plano era só se livrar logo daquele estoque. Só que aí acontece o inacreditável. A vendedora não entendeu a letra, leu o bilhete errado. Em vez de cortar pela metade, ela achou que era para multiplicar por 2. E ela foi lá e dobrou o preço de tudo. O resultado? Quando a dona da loja voltou, ficou de queixo caído. O lote inteiro tinha sido vendido. Tudo. Mas como? A resposta para esse mistério está no jeito que o nosso cérebro funciona, quase sempre no piloto automático. E é aí que entra um conceito-chave do Cialdini, o padrão clique-zoom. Pensa numa fita cassete. O clique é como apertar o botão de play, e o zoom é a fita rodando, tocando a música de sempre. É uma metáfora perfeita para as nossas reações automáticas. Alguma coisa acontece, o clique, e a gente reage de um jeito padrão, o zoom, sem nem parar para pensar direito. O nome técnico para isso é padrão fixo de ação. É como se a gente tivesse várias dessas fitas mentais gravadas na cabeça com comportamentos pré-programados para todo tipo de situação. Apareceu o gatilho certo, a mente aperta o play e a gente age. E olha, isso não é um defeito. Na verdade, é um atalho mental super útil. Imagina se a gente tivesse que analisar cada microdecisão do dia. Não sairíamos do lugar. E para ver como isso é forte, Cialdini dá um exemplo do mundo animal que é incrível. Uma peru-mãe. O instinto maternal dela só é ativado por um único som, o piar dos filhotes. O mais bizarro é que se pegarem uma doninha empalhada, que é a inimiga natural dela, e colocarem um gravador dentro tocando piar, ela cuida da doninha como se fosse um filhote. O som é o clique, a ação materna é o zoom. E com a gente não é tão diferente. O nosso gatilho pode ser algo tão simples quanto uma única palavra. Olha só esse experimento clássico. Uma pessoa ia numa fila de Xerox e pedia para passar na frente. Se ela só pedia, sem dar motivo, 60% das pessoas deixavam. Normal. Agora, se ela falava porque estou com pressa, pulava para 94%. Faz sentido, é um bom motivo. Mas a parte genial é essa. E se ela dissesse porque preciso tirar umas cópias? Isso não é motivo, é óbvio. Mesmo assim, 93% das pessoas deixaram ela passar. O que isso mostra? O cérebro não processou a razão, ele só ouviu a palavra porquê e, clique, zoom, liberou a passagem. E agora a gente consegue resolver o mistério da joalheria. Aqueles turistas não entendiam nada de turquesa. Então o que a mente deles fez? Usou um atalho, uma regra simples que a gente aprende desde cedo. Se é caro, é bom. O preço alto foi o clique. Ele disparou a ideia de, nossa, isso deve ser de altíssima qualidade. E o zoom, a compra. No fundo, eles não compraram só as joias, eles compraram a segurança de que estavam levando algo valioso. O mais legal do trabalho do Cialdini é que ele não ficou só na teoria. Ele foi para campo, passou anos trabalhando disfarçado em concessionárias, empresas de telemarketing, agências de publicidade, tudo para ver na prática o que realmente funciona. E o que ele descobriu foi que por trás de 1000 táticas diferentes de venda, quase todas se apoiam em 6 princípios psicológicos básicos, as famosas armas da persuasão. São 6. 6 atalhos mentais poderosíssimos que, quando ativados, aumentam muito a chance da gente dizer sim. E são estes aqui: a reciprocidade, aquela vontade de retribuir um favor, o compromisso e a coerência, a nossa necessidade de manter a palavra. A aprovação social, o famoso se todo mundo está fazendo, deve ser bom. A afeição, porque a gente tende a concordar com quem a gente gosta. A autoridade, o respeito que temos por especialistas e, claro, a escassez. Se está acabando, a gente quer mais. Para entender o poder disso, vamos dar uma olhada mais de perto em um deles. O princípio do compromisso e da coerência.
esse é especialmente forte porque a pressão não vem de fora, vem de dentro da gente. Funciona assim. A partir do momento em que a gente toma uma decisão ou assume uma posição, mesmo que seja algo pequeno, uma força interna muito poderosa nos pressiona a agir de acordo com essa escolha. É como se o nosso cérebro não quisesse admitir que errou. Então ele começa a criar novas razões e justificativas para provar que a decisão original estava certa. Ninguém gosta de parecer incoerente, né? Tem uma tática de venda que usa isso de um jeito genial e um pouco assustador. É a chamada técnica da bola baixa. Imagina a cena numa concessionária. O vendedor chega com um preço incrível num carro, muito abaixo do normal. A pessoa, claro, diz topo. Pronto, o compromisso inicial foi feito. A partir desse sim, a mente da pessoa já começa a trabalhar. Ela já se vê dirigindo o carro, pensa em como vai ser bom, cria um monte de novas razões para comprar. Aí o vendedor volta, meio sem graça, e diz: puxa, desculpa, teve um erro no cálculo, o gerente não aprovou. O preço vantajoso some. Mas como a pessoa já se comprometeu e já se apaixonou pela ideia, a chance dela aceitar o preço novo mais alto é gigantesca. É ou não é poderoso? Mas então, a ideia aqui não é só ensinar truques de persuasão, longe disso. O mais importante de conhecer esses princípios é aprender a se defender deles. O conhecimento, nesse caso, é a nossa melhor armadura contra quem quer nos manipular. E todo esse conhecimento vem daqui, dessa obra fundamental do Cialdini. O que ele fez foi basicamente nos dar um mapa da nossa própria mente. Ele mostra como esses atalhos mentais nos ajudam na maior parte do tempo, mas também aponta exatamente onde estão as armadilhas, os pontos em que eles podem ser usados contra nós. A meta, então, não é tentar eliminar esses instintos. Eles são parte do que nos faz humanos e, na maioria das vezes, são úteis. A grande sacada é conseguir identificar quando eles estão sendo ativados de forma artificial para nos manipular. É bem diferente um vendedor que fala esse produto é o mais vendido porque ele realmente é, de outro que inventa depoimentos falsos só para criar uma sensação de aprovação social. Então, fica aqui uma reflexão. Se a gente parar para pensar nas nossas próprias decisões do dia a dia, nas coisas que compramos, nas ideias que aceitamos, qual dessas 6 armas parece que tem mais poder sobre a gente? Reciprocidade, coerência, aprovação social, afeição, autoridade ou escassez? Porque, no fim das contas, conhecer as próprias vulnerabilidades é o primeiro grande passo para tomar decisões de forma muito mais consciente.